O primeiro cientista que eu vou falar sobre é o Dalton. Ele nasceu na Inglaterra em 1766. O nome inteiro dele é John Dalton. Ele se formou em Química e ele morreu em 1844. Todos os experimentos que ele fez, todos eles, ele não conseguiu chegar a uma conclusão clara sobre como é o átomo e a forma dele. Ele chegou à conclusão que os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, e que um elemento químico e é um conjunto de átomos. Então, todas as coisas são formadas por vários átomos juntos. Ele também falou que o modelo atômico dele era uma bola de bilhar, por conta de ser uma esfera, né, na visão dele. Toda vez, e nessa representação, as imagens que eu peguei nessa representação, tá mostrando que todas essas diferenças que tem, que aqui é só o átomo com a esfera lisa, o círculo liso, e aqui tem algumas alterações que mostram as diferenças, e cada diferença dessas indica outro elemento químico, então alguma diferença química nesses átomos e elementos. O segundo cientista que eu vou falar sobre é o Thomson, eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dele. Ele era conhecido também como J.J. Thomson, porque o nome dele era Joseph John Thomson. Ele nasceu na Inglaterra em 1856 e ele morreu em 1940. Ele se formou em física e ele ganhou o prêmio Nobel de física também. O experimento dele era isso aqui. No experimento, ele fez com tubos de raios catódicos, que são esse negócio aqui, ó. Calma, eita. Isso aqui, ó. Os tubos, que são esses negócios. E aí ele chegou à conclusão com esse experimento dele, que quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, ele forma um raio de luz. Então, ó, tá vendo aqui? Nessa imagem, esse aqui é o raio de luz. Então, com a pressão aqui, forma esse raio de luz, que é o raio catódico. O modelo atômico dele é esse. Ele acreditava que os elétrons estavam distribuídos, né, com os experimentos dele, ele acreditou que os elétrons estavam distribuídos pelo átomo. Ele, ao contrário do Dalton, ele achava que os átomos eram divisíveis. E ele também tipo, que eles eram divisíveis, que era o que contraria, tem algumas outras coisas que contrariam a teoria de Dalton, por isso que, né. E é isso, e também que o átomo é neutro, então, por conta de ter os elétrons com o menos e o mais, né, que eles neutralizam e anulam um ao outro por conta de ser menos e mais. É isso. Bom, o terceiro cientista que eu vou falar sobre é o Rutherford, não sei falar o nome dele. O nome inteiro dele é Ernest Rutherford. Ele nasceu na Nova Zelândia em 1871 e ele morreu em 1937. E ele era físico e químico, diferente dos outros cientistas que eu já falei. O experimento dele era esse. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver mais ou menos. O experimento dele era esse. No experimento dele, ele dividiu em 3 partes. São essas 3 coisas principais, esses 3 elementos do experimento dele, que é o objeto A, B e o C. O objeto A é um bloco de chumbo com um pouco de polônio, que é uma substância química. E nesse bloco tem um buraco, que é por onde passa a radiação. Tá vendo que tem esse buraco. O componente B é essa placa fina de ouro. Era uma placa fina de ouro, banhada com
só uma placa de ouro, muito fina, muito fina. Aqui o componente C é uma coisa que ficava em volta dessa placa de ouro, que ela era banhada a sulfeto de zinco. Desculpa por ler. Essa aqui é meio... eu esqueci o nome. Tudo bem, me desculpe. O modelo atômico dele era esse aqui. Ele achava que o átomo tinha um núcleo, que era o próton, que é o mais aqui, que ele achava que tinha um núcleo e que os elétrons tinham os elétrons espalhados. E esses elétrons, entre eles tinha umas partes, assim, que ficavam vazias. E essa teoria dele era muito similar ao sistema solar, então ficou conhecida como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem os planetas, por conta deles serem distribuídos e terem espaços entre eles. E é isso. O quarto indivíduo cientista que eu vou falar sobre é o Bohr. O nome inteiro dele é Niels Henrik David Bohr. Ele nasceu em 1885 na Dinamarca. Ele é um físico e ele morreu em 1962. No experimento dele, na verdade, a teoria dele, né, ela é baseada na teoria do Rutherford. Então ele deu continuação, porque ele estudou com o Rutherford, ele estudou com ele e continuou o trabalho do Rutherford. O modelo atômico dele é esse. E aí, como ele usou, ele me deu continuidade no estudo de Rutherford, ele usou também com base nos experimentos dele. Ele achava que cada elétron tem uma quantidade de energia diferente. Então era assim, no átomo, ele achava que na teoria dele, o átomo tinha um núcleo que era bem pequeno. E aí os elétrons estavam distribuídos como se fosse em uma órbita em torno do núcleo, que nem é o sistema solar do Rutherford, só que é um pouco diferente por algumas questões. E aí essa órbita era chamada de estados estacionários, que é essa órbita que esses elétrons faziam. Ele dizia que quanto mais longe do núcleo, mais energia o elétron possuía. Então, assim, aqui tem essas letras também, que na teoria dele, as letras representavam a quantidade de energia que os elétrons tinham. Então, os elétrons estavam aqui, tinham mais energia, os elétrons estavam aqui, tinham menos energia. Ele também falava que quanto mais os elétrons consumiam energia, eles ficavam maiores ou mais... com mais energia, porque eles consumiam energia. E quando eles gastavam, eles ficavam com menos, então eles ficavam mais perto do núcleo. Essa é basicamente a teoria dele. E é isso. Todas essas informações que eu falei, dos 3 primeiros cientistas, eu tirei do Brasil Escola. Do quarto também, mas eu também tirei de outro site, que chama Toda a Matéria. E essas são as minhas fontes.